Fala pessoal, beleza? Vamos aqui ao nosso último vídeo, né, do mês de março, que vai chegar aí para vocês próximo do final de março. Nesse vídeo aqui, pessoal, a ideia é conversar um pouco mais sobre o aspecto psicológico do trade e não tanto da técnica. Mas a técnica está diretamente ligada a como o teu psicológico, né, ele vai se comportar frente ao mercado. Aquela reação que você vai ter, né, de segurança ou de insegurança no mercado, ela está muito próxima da sua técnica. É como se você estivesse aprendendo a tirar carta, né, de habilitação. E você está aprendendo a tirar carta de habilitação e você está aprendendo a dirigir. As suas reações ainda não são as melhores. Se você tiver um momento de risco, por exemplo, um carro vem mais rápido na sua direção, às vezes você pode, né, não reagir da maneira adequada. Aqui no mercado é algo parecido, só que um pouco mais potencializado, né, porque você não vai ter aquela reação imediata, né, você vai, às vezes, sofrer meio que parado, sem saber o que fazer, ou defendendo uma posição, ou fazendo um preço médio, né, que é algo completamente errado, né, e você pode, né, acabar destruindo a sua conta por conta de fatores psicológicos. Aqui no canal tem lá na playlist, tem um link, né, com vários vídeos de apenas estudos, né, do comportamento frente ao mercado, frente a dinheiro, como que o ser humano lida. Né? É interessante a gente se entender, para quê? Para corrigir alguns pontos. E nós somos falhos, né? Com certeza, todos nós somos falhos. E isso para algumas pessoas, para pessoas que são, por exemplo, extremamente perfeccionistas, entender que você errou uma operação, né, que você errou, ou, na verdade você não erra a operação, né, o mercado que faz uma movimentação às vezes diferente daquilo que você tinha, né, uma proposta. E só que às vezes a pessoa não aceita isso. E para quem é extremamente perfeccionista, tem dificuldade de lidar com entender isso, né, que você não está errando ou acertando, né, você está fazendo uma análise e você está acreditando que aquela análise vai levar a tal movimentação. Se ela não levar a tal movimentação, tudo bem. Num próximo momento você repete isso porque matematicamente, estatisticamente isso vai te dar dinheiro, tá? Então a ideia aqui é a gente conversar um pouco hoje sobre comportamento frente a mercado. Como falei, tem um link com vários vídeos, né, falando sobre isso daqui. Falando sobre as 10.000 horas, falando sobre como que a gente pode aprender a lidar melhor com as perdas, né? Tem um monte de estudo, pessoal, que vocês não fazem ideia, às vezes, para quem está chegando agora no mercado, a quantidade de estudo que tem sobre isso daqui. Até mesmo sobre liberação de cortisol, por exemplo, quando a pessoa toma um stop, quantos minutos ela precisa ficar um pouco afastada do mercado, ali de 3 a 5 minutos. Levantar, esticar as pernas, né, ir buscar uma água, tá? Fazer alguma coisa diferente, se ela se abala com o stop. Com o tempo isso daí, você começa a entender que o stop faz parte, e que às vezes, né, se essa movimentação está fazendo às vezes uma movimentação contrária daquela, que era uma movimentação, por exemplo, muito bem prevista, é até interessante você entrar no lado oposto, né, daquele que você estava. Se você estava comprado, você vai passar a estar vendido. Por quê? Porque aquilo era um movimento esperado do mercado, por exemplo, a continuidade até um determinado alvo. De repente vem uma 2BR muito forte ali naquela região, antes de atingir os determinados alvos. Né? E essa 2BR, por exemplo, consegue mudar todo o contexto, ela reverte muitas barras, tá? E aí, às vezes você tem que ter esse feeling que vem com o seu tempo de tela, tá? Então, pensando sobre comportamento, pessoal, frente ao mercado, eu acredito que todos vocês, né, nesse período aí, espero que você tenha testado o Trade System e que você tenha entendido algumas coisas que é possível, né, ganhar dinheiro no mercado. Só que não vai ser fazendo 300 entradas num dia, não vai ser pegando, por exemplo, todos os gatilhos, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade, por exemplo, de deixar um stop mais amplo. Hoje eu até deixei aqui o gráfico no 3 minutos. Por que o 3 minutos? Porque o Brooks fala que o 3 minutos é o tempo mínimo que você deve pensar em atuar. Por que ele fala de você... Isso nos livros, né? No curso grande ele já demonstra alguns pontos lá no uso de 1 minuto. Ele cita que algumas pessoas podem utilizar 1 minuto. Só que essas pessoas elas têm muito tempo de tela.
Então já é algo também um pouquinho diferente de quem está começando. Muito tempo de tela, pessoal, 5, 6, 7 anos de mercado. 5, 6, 7 anos sentado frente ao computador porque ama isso daqui, porque gosta desse jogo de xadrez, gosta do quebra-cabeça. Tá? Não só pelo dinheiro, né, pelo aquilo que o dinheiro pode te proporcionar, mais pela luta interna, né, pela disputa ali de tentar entender algo, de tentar fazer algo certo, de tentar reagir de maneira correta. Né? É uma batalha, né, diária que você vai melhorando e isso vai, né, no futuro te proporcionar grandes feitos. Tá? Então, comportamento no mercado é como musculação e dieta. Né? 90% é dieta. Né? Se você só fizer musculação e comer só bobagem, você sabe que seu corpo não vai ter a melhor reação possível. Né? Não tem como. É uma coisa atrelada à outra. Se você tem uma técnica excelente, mas seu psicológico não está adaptado a ela, você vai ser o cara da musculação que não vai conseguir sair do lugar porque tem uma alimentação completamente inadequada. Tá? Então, se você não conseguir, né, ter um bom comportamento frente ao mercado, ter um bom comportamento frente a uma perda, por exemplo, você teve 1, 2 stop, pronto, eu vou mudar de técnica, eu vou começar a estudar tudo de novo. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Se você é o cara que pula de galho em galho, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A metodologia que eu escolhi é a metodologia do Brooks. Eu uso análise técnica, né, análise técnica clássica, tá? A mais ali trazida pelo Martin Pring e tal, alguma coisa mais séria. Também estudei o Oliver, tá? Por quê? Porque a metodologia do Oliver ela é muito próxima da metodologia do Brooks em muitos pontos. Né? Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Então, comportamento frente ao mercado. Como que vem esse comportamento frente ao mercado? Como que você reage, né, a uma movimentação, por exemplo, se você vê uma barra dessa aqui, como que você reage entrando comprado tendo conhecimento técnico, tá? Sem conhecimento técnico você não vai reagir. Sem conhecimento técnico, muito provavelmente você vai reagir na barra errada, de maneira equivocada. Né? Aqui você tinha, né, uma lateralidade inicial da manhã. Essa barra aqui ela conseguiu mudar tudo, né, que essa lateralidade poderia proporcionar, né, que seria falhas de rompimento. Isso daqui vai deixar um gap aberto quase de qualquer forma, menos que tivesse tido uma barra de baixa, era melhor comprar essa barra de baixa. Isso daqui levou o mercado para um modo, né, sempre comprado. Aqui a gente tem agora um micro canal, aqui a gente tinha barras sobrepostas, então você tem que ir sempre trazendo tudo aquilo que você estudou para o mercado. E tudo aquilo que você estudou forma o contexto. Né? O Brooks ele fala que o contexto é mais importante que a barra. Né? O contexto é mais importante do que qualquer coisa, né? Se o contexto é mais importante do que a barra. Só que, se você só olha a barra, não construir o contexto, ainda pode dar errado. Então é interessante que você, por exemplo, veja aquela playlist inicial, onde a gente conversa sobre gap, sobre perna, sobre pressão, sobre microcanal, sobre canal estreito, sobre canal amplo, sobre ciclos de mercado. Então é interessante que você tenha o contexto. Como que você adquire o contexto? Estudando, anotando, fazendo backtest. Tá? Sem isso, é impossível que o seu comportamento frente ao mercado, né, que é essa parte que a gente está conversando, ele evolua. Tá? Para você evoluir, você vai precisar ter conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico vai te proporcionar o contexto. Tá? Sem contexto, você provavelmente vai fazer operações ruins. Para quem ama programação, pessoal, eu particularmente acho que me identifico muito mais do que com programação do que com pessoas até. Para quem ama programação, sabe o quão difícil é você conseguir fazer um robô que ele fique lucrativo. Por quê? Porque o robô, né, ele vai dar entrada em lateralidade. E se eu tirar as entradas de lateralidade, ele vai tirar entradas de contextos bons. Né? Porque via código você não consegue fazer tudo, mesmo que você tente o máximo possível filtrar as coisas, você não vai conseguir deixar algo pleno, que você diga assim, olha, toda entrada irá dar lucro. Isso é impossível. Tá? Se alguém te disser, olha, tem um robô aqui que faz isso, cara, é impossível. Tá? É impossível. Por quê? Porque o mercado ele tem alguns momentos de comportamento que é melhor você não estar operando. Por exemplo, esse pequeno barbed wire aqui, ó, né? Barras sobrepostas, movimento muito curto. Né? Aqui ó, saiu uma barra gigantesca. Essa barra gigantesca ela tenta romper uma nova máxima.
e ela está contra a média móvel de 200, contra a VWAP, contra a VWAP semanal, contra a região da VWAP do dia anterior, né? Isso daqui são contextos que o robô não vai conseguir fazer. O robô não vai conseguir observar que se eu pegar essa máxima com essa máxima aqui, eu estaria comprando exatamente na cara de uma wedge. E a gente não faz isso. Por quê? Porque a probabilidade de rompimento de wedge é só 25%. Se é só 25%, para que eu vou entrar comprado aqui com uma probabilidade de rompimento só de 25%? Eu tenho 75% contra a minha posição. Tá? Então, não é inteligente você fazer isso. De outra maneira, ainda teria outras 3 puxadas aqui, né? Com uma undershoot, porque não chegou, né? A tocar a máxima, tá? E aí você tem que entender toda a ideia do contexto, que é aquilo que eu falei para você sobre comportamento técnico. Ah, Luciano, mas por que o Edge tem tanta chance de falhar? Cara, o mercado tentou reverter uma vez aqui, ó. O mercado desceu, o mercado tenta reverter, né, uma nova máxima, bem aqui, ó, novamente, certo? Falhou, voltou para dentro da movimentação, ele tenta mais uma vez reverter, né, romper essa movimentação. E os vendidos estão observando essas falhas, né? E aí ele pega e tenta depois aqui por mais uma vez. Aqui a gente agora tem nested wedges, né? Porque a gente tem uma wedge dentro de outra wedge. E aí o mercado vem e faz uma nova correção. E os vendidos, observando que o mercado tenta romper falha, tenta romper falha, tenta romper falha, tenta romper falha, cara, tá ficando melhor para a gente começar a pensar em entrar, né? E aí você tem uma wedge com topo duplo. Para quem já viu os vídeos, sabe que isso daqui é um contexto que eu gosto muito de operar, tá? Porque ela é muito melhor do que só um topo duplo. Por quê? Porque ela já tem 1, 2, 3, 4 tentativas de falha anterior. Essa é a quinta. Então, quanto mais o mercado apresenta esse comportamento de falha, mais os vendidos começam a ter uma boa crença de que entrar vendido, por exemplo, num gatilho desse aqui, com rompimento de barra, com rompimento de várias outras velas, né, da mínima, de várias outras velas, é um cenário bacana. Um stop aqui em cima, né, que proporcionaria ali cerca de 1.500 pontos de queda. Tá? Isso porque o mercado já falhou tantas outras vezes antes. E isso daqui, pessoal, é contexto. E é dessa maneira que você vai conseguir ter um bom comportamento frente ao mercado. É assim que você vai, né, gerando melhores entradas, entendendo melhor um pouco o comportamento do preço. Entendendo que aqui, ó, essa movimentação, essa região aqui, ela é o terceiro alvo dessa lateralidade aqui que foi rompida. Né? Você já estudou quantas vezes o mercado reverte ou para pelo menos no terceiro alvo? Tá? Se você não estudou, você não tem um contexto. Tá? Então você tem que estudar para você ter o contexto, para você saber reagir ao mercado, para você saber reagir quando o comportamento das barras muda, quando forma um microcanal, quando para de ter novas máximas. Olha aqui, essa movimentação. A partir desse topo aqui, ó, não teve correção alguma, nenhuma máxima de barra veio acima da máxima da barra anterior. Tá? Isso daqui, por contexto, né, se você já estudou, você sabe que isso daqui, apesar dessa barra de alta, né, essa movimentação ela tem características de um microcanal de baixa, que é quando apenas um dos lados tem o controle, né, da movimentação do mercado. Então ele tem melhores probabilidades de ir até seu alvo do que ir até seu stop. Né? E aí a gente está conversando sobre técnica, né, sobre estudo, para poder ter um melhor comportamento frente ao mercado. Quando o preço está abaixo de todas as médias, ele tem maior probabilidade de vir até seu alvo, né, do que pegar seu stop. Gatilho de venda, né, stop acima das médias, protegido. Tá? Por quê? Porque nesse cenário aqui as médias passam a ser resistência ao preço. Tá? Stop correto, entrada, né, e buscar pelo menos nova mínima. Olha, espaço bacana que você tinha. Tá? Isso é produzir contexto. Como que você faz isso? Fazendo backtest. Fazendo backtest, fazendo análise, observando se rompimentos costumam dar alvos, porque eu falar para você que o rompimento costuma dar alvo é uma coisa, você ir lá e observar que quando um rompimento desse fundo aqui, né, ocorreu, 100% desse rompimento, né, que é o que o Brooks usa, ele dá mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui nessa região. Terceiro alvo, mais ou menos aqui, certo? E ainda, pessoal, se você... aqui fechou o dia, né? Mas ó, vou ligar uma linha aqui, ó. Mínima, com essa outra mínima. Esse fechamento aqui, ó, tá? Acabou sendo em uma wedge. Fechamentos em wedge, se você fez backtest também, você vai entender que muitas vezes ou ele vai abrir um gap de alta no dia seguinte, né? Que é por quê? Por conta da probabilidade.
Né? 75% das vezes, essa movimentação ela vai voltar para cá para dentro. Ela vai reverter? Não, mas ela vai manter-se dentro do canal. Tá? E aí, provavelmente, né, no dia seguinte, essa movimentação ela tem boas chances de abrir com um gap de alta. Não quer dizer que ele vai reverter, mas ele vai abrir com um gap de alta. Porque se ele abrir rompendo, aí ele abriu em falha de wedge. Abrindo em falha de wedge, a gente vai esperar duas pernas de baixo. Só que isso daqui é 25%. Então a gente pensa na probabilidade que tem maior chance de acontecer, né, que é dos 75% do preço se manter dentro desse canal. Tá? Comportamento frente ao mercado. Você vai reagir, por exemplo, digamos que ele abra fazendo uma barra de alta. Bom, eu posso esperar que ele suba um pouco. Né? Eu conheço os níveis de retração, eu já estudei os níveis de retração. Eu sei que frente a essa perna aqui, ó, eu tenho 50%, né, que é um nível médio, o preço pode vir até aqui e voltar a descer. Tenho 38.2, tenho 61.8, certo? Bateu no 61.8, deixou uma boa barra ali com um bom contexto, né, com um gatilho de venda. Posso participar, tá? Porque eu tenho muita pressão, tenho só uma movimentação contrária. Né? Se essa movimentação não for uma volta em V, né, o que seria uma volta em V? Seria, né, você vê isso daqui, ó, pelo menos 4 barras formando um bom microcanal contrário a isso daqui, para você acreditar que mesmo com pequenas correções, isso daqui vai voltar. Se isso sobe confuso, com dojis, com barras sobrepostas, com pequenas lateralidades, com barras com muito pavio superior, né, assim, ou com barras que tenham, né, tido correção, né, que vieram abaixo da mínima de barras anteriores, isso daqui já muda bastante a possibilidade do mercado fazer uma volta em V. Como que você constrói isso? Fazendo backtest. Reconhecendo alguns momentos que o gráfico te dá, que é quando ele muda, né, o comportamento. Ó. Bem aqui, ó, né, nesse dia, nessa movimentação de baixa, bem aqui você tem a leitura de um microcanal, uma possibilidade, né, de um microcanal. Aqui iniciou uma boa barra de baixa, uma segunda boa barra de baixa, uma terceira, essa daqui ela não foi tão boa, essa daqui uma boa barra. Agora já tem 5 barras de baixa consecutivas. Então eu tenho um microcanal mesmo com essa barra aqui não tendo sido uma barra ideal, que seria ela estando rompendo a mínima da barra anterior. Isso daqui deixou o mercado no modo sempre vendido. Então correção de até 2, 3 barras, o Brooks ele vende alto. Para quê? Para ficar bem posicionado. Tá? E aí, ó, você pegar gatilhos dessas movimentações acaba sendo interessante para te trazer algum tipo de lucro. Você observar que a estrutura, né, que as novas máximas têm sido mais baixas quando voltam a descer, te deixa mais confortável porque você está pegando um pullback. Né? Então, tem N comportamentos que você aprende vendo os vídeos das aulas, vendo os fechamentos de mercado. São pontos que a gente conversa, que te traz, né, comportamento frente ao mercado. Tá? No mercado, pessoal, conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você vai se sair. Né? Melhor você vai ter um comportamento frente ao mercado. Outro ponto, pessoal, é como faço para ganhar dinheiro. Tá? Se você está começando, né, para quem está começando, já não tem alguns anos de mercado e ainda assim está patinando, é interessante que você pense, né, naquilo que você vem fazendo. Ou para se você também está começando, que está começando agora. Pense no que você está fazendo no mercado. Se você está chegando agora no mercado, você está no melhor período. Por quê? Porque você não tem vício. Você nunca fez preço médio, você não comprou esses cursos doidos aí que o cara te ensinava a fazer preço médio, você, em algum momento você teve aquela esperança de que fazer preço médio dá certo. Né? Se você não é esse cara, né, se você não está nessa etapa, é mais tranquilo de lidar com você. Por quê? Porque você está chegando conhecendo uma metodologia, né, diferente de quem já vem de outras metodologias. Né? Por quê? Porque o Brooks ele tem algumas metodologias, alguns pontos, né, que para quem está começando ou para quem iniciou sozinho é quase loucura, porque às vezes quem está começando fica fazendo o quê? Ai meu Deus, está caindo, ele vai voltar a subir. Ele está caindo, a pessoa quer vender. Né? Ele está dando gatilho de venda, 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 e a pessoa está querendo vender? Querendo comprar. Né? A pessoa está ali tentando comprar. Por quê? Porque ela ainda não entende a movimentação do mercado, porque ela não conhece alguns ciclos do mercado. Tá? Porque ela não entende aquilo que venderam para ela como fácil, como fazer um preço médio ali e vai dar algo certo, tá? Então, como que você faz para ganhar dinheiro? Primeiro, você tem que aprender a ter paciência.
né? Você não pode sair clicando. Você tem que ter um comportamento de reação frente a algo que faça sentido, né? Se essa movimentação faz sentido para você, se ela te deu um movimento projetado, se ela te deu a possibilidade de um alvo, aí você está agora num contexto diferente. Por quê? Porque você formou o contexto. Você ganha dinheiro, pessoal, quando você aprende a fazer menos trades. Você conduz melhor esses trades, né? Por exemplo, para quem vendeu aqui, né, nesse primeiro gatilho, com stop aqui em cima, se buscasse pelo menos 1 para 1, né, já deu aqui na barra seguinte, né? Deu 1 para 1 aqui. Para quem já opera com mais de um contrato, é interessante que você comece pelo menos fazer parcial em 1 para 1 ou 2 para 1 e tentar conduzir um pouco mais o restante da movimentação. Isso aos poucos, de maneira gradativa. Para quê? Para que você consiga fazer o quê? Você entrar no mercado e você gerenciar a sua operação. Gerenciar a operação, pessoal, é algo que leva tempo, tá? Isso daqui não vem do dia para a noite, você não acorda no dia seguinte e fala, hoje eu vou gerenciar a operação, não funciona assim. Você tem que ir dando pequenos passos para construir, né, essa possibilidade. Você ficar posicionado, por exemplo, por 2 horas num trade, até chegar numa wedge, por exemplo, uma wedge com fundo duplo mais alto, opa, aqui eu preciso sair. Por quê? Porque aqui é o mesmo contexto que a gente tinha conversado aqui um pouco antes. Eu tenho uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, um fundo duplo mais alto, eu tenho a POC aqui servindo de suporte e tem uma barra de ignição. Então aqui as coisas, né, mudaram um pouco. Quando o preço fez nova máxima, aí as coisas mudaram. Aí começou a me permitir pensar, né, em comprar. Só que eu não quero comprar também barras desse tamanho que estão de novo, né, em wedge. Tá? Por quê? Porque o stop é muito caro. Né? O stop dessa barra aqui deve ter ficado cerca de 500 pontos para mais, assim como o stop dessa barra. Né? É melhor eu ter entrado aqui, né, com esse stop, aqui, ó, esse risco, tá? Que dá 1 para 1, ó, até o fundo anterior. Por quê? Porque às vezes quando chega no fundo anterior ele faz um repique e volta às vezes até 50% de novo. Então se você faz 1 para 1 aqui parcial, né, você já fica mais tranquilo, sabe? Essa ideia de você aprender, né, uma técnica e você repetir ela, né? Você não pode parar de repetir. Ah, mas essa daqui deu errado e o mercado voltou e me tirou com quase nada. Vai acontecer, tá? Mas pelo menos você não saiu já em um prejuízo. Até porque teu ponto de entrada, se você entrou com 2 contratos aqui, né, vendendo, teu stop está aqui. Se você fez parcial com um contrato aqui, a tua entrada veio para bem aqui, tá? Acima, né, da região. E você pode manter seu stop aqui. Beleza, voltou aqui. Se voltou aqui, pessoal, nessa situação aqui não seria interessante você manter o stop aqui. Porque aqui tem nova possibilidade de, né, o mercado não romper e aí vir abaixo, né, porque ele formaria uma nova possibilidade de wedge ali, né, pela disposição que está o preço. Tá? Às vezes era melhor você manter o seu stop um pouco mais assim. Porque às vezes ele falha mais uma vez e aí finalmente, né, reverte toda a movimentação. Mas, se você faz parcial, isso te dá, né, a paciência, a clareza para você, às vezes, gerenciar o trade. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Ele renovou mínima, olha que bacana. Né? Renovar mínima, para quem está vendido, é essencial. Porque se ele chega bem aqui e volta a subir, aí é melhor você realizar total. Tá? Por quê? Porque ele falhou em renovar mínima. Se ele falhou em renovar mínima, ele pode fazer o quê? Renovar máxima. Se ele renova a máxima, ele vai cair menos para subir mais. Por quê? Porque ele está tentando montar uma estrutura. Certo? Aqui foi montar uma estrutura de baixo. Ele veio, fez nova mínima. Novas mínimas, né? Porque o fundo anterior aqui também foi renovado. Tá? E aí ele faz alguns pequenos pullbacks, né? Falha aqui na tentativa de reverter MM50, a disposição das médias já é vendedora, certo? E aí você conduz a operação, tá? Aí você projeta alvos. Opa, rompeu aqui, Luciano. Onde que está o segundo alvo? Está aqui. Estou bem posicionado. Pô, fiz parcial, minha entrada está aqui, ó. Tá? Você vai sair aqui, vai dar 1000 pontos. Tá? Em um trade, isso é gerenciar o trade. E você tem que devagar, todos os dias. Isso daqui vai ser uma briga constante. Isso daqui é uma briga para você, para todo mundo que está entrando no mercado, que está operando, que é segurar a operação ganhadora até alvos, tá? Só que de maneira, né, que você esteja lendo corretamente. Por isso a ideia de você fazer parcial, de ter um preço, né,
um preço de entrada que fique bem distante, né, dali do seu ponto. Para quê? Para que você tenha clareza, você sente na frente do gráfico e fique ali conversando com ele, né, que é entender, gerenciar seu trade, né, entender o que é gerenciar um trade. E isso no começo, do meu ponto de vista, é uma das melhores maneiras de aprender a fazer isso. É fazer parcial com 1 para 1 ou 2 para 1 e tentar conduzir o restante da operação. Por quê? Porque o mercado ele tenta manter certas estruturas. Enquanto essa estrutura for saudável, é interessante você estar ali participando, né, dessa operação vencedora. Tá? Então, se você só opera com um contrato, faça muitas vezes aqui, ó, pegue, saia com 1 para 1, saia com 2 para 1, tá? Vá aprendendo a conduzir mais devagar. Por quê? Porque você vai precisar de confiança. E aí, às vezes, né, você vai estopar subindo, e aí pelo menos você vai ganhando, né, vai engordando um pouco sua conta, né, para você poder, mais para frente, trabalhar com mais contratos. Qual que é a ideia do Brooks, né, pessoal? Para quem não leu, não conhece, o Brooks ele fala a seguinte maneira, né? Ele fala da seguinte maneira, que você tem que fazer alguns trades, alguns bons trades por dia, tá? De 3 a 5 ali seria o número ideal. E você entender e trabalhar, né, engordando essa sua conta, para que você vá aos poucos aumentando o número de contratos. Né? Com um contrato, às vezes o valor que você vai ganhar vai ser irrisório, mas você está aprendendo. Tá? Você está aprendendo. Às vezes ganhar R$50 por dia é aprender a ganhar. São 250 pontos. Isso é algo bem simples. Tá? Às vezes em um trade ali de 5 minutos, isso resolve-se. Tá? Mas você está aprendendo a ganhar. Aprendendo a deixar o preço atingir determinado alvo. Aprendendo a ganhar. Tá? Todo dia um pouco, e não fazer 50 trades em um dia. Porque se você faz 50 trades, a maior chance é que você tenha perdido dinheiro nesse dia. Tá? Se você faz de 3 a 5, quer dizer que você é bastante seletivo. Se você é bastante seletivo, muito provavelmente você pode ter pego um bom rompimento, você pode ter entrado a favor de um microcanal, você pode ter entrado a favor de um canal estreito, você pode ter entrado de maneira técnica, né, na falha de uma wedge, tá? Em uma wedge ou em uma falha de wedge, certo? Aqui tem uma falha de wedge, ó. Certo? Eu tenho uma, tenho duas, três puxadas e tenho um rompimento. O rompimento me dá, né, um movimento de alvo e no geral nos dá, né, duas pernas de baixo. Só que aqui acabou o dia, tá? Então, você somar, né, pessoal, todas essas ideias de leitura, tudo aquilo que você foi aprendendo nos vídeos, para que você comece, né, a ganhar dinheiro, certo? Contexto, comportamento frente ao mercado para ganhar dinheiro. Para quem já leu, né, Mark Douglas, no Trading the Zone ou Trade Disciplinado, eu acho bacana os dois porque as ideias dele batem muito com as ideias do Brooks, né? O Brooks ele fala que o mercado é um mar de incerteza, né? E bate muito com a ideia dos dois livros, tá? Do Trader Disciplinado e do Trading the Zone, do Mark Douglas. E são livros comportamentais. Eu recomendo que você também pense, né, e comece a estudá-los. Por quê? Porque você não pode ficar só na parte técnica. A parte psicológica, de você se entender, de você entender que o mercado tem essa dinâmica e que às vezes você vai entrar numa operação ruim, que às vezes você vai precisar ter um comportamento que é um comportamento que a maioria das pessoas tem uma dificuldade, que é às vezes até mesmo de reverter essa situação, de sair de uma ponta para ir para outra. Por quê? Porque o mercado está fazendo um comportamento inverso àquele que seria uma ideia, né, de uma movimentação de tendência. Tá? Então, você precisa se entender. Então, é interessante você comprar um dos dois livros ali, começar a ler, tá? Para se entender também, tá? Porque aí melhora a parte do comportamento, certo? Como que eu posso fazer melhores entradas? Boas entradas, pessoal. Boas entradas. Isso eu já repeti em vários outros vídeos para vocês. Boas entradas têm, pelo menos, né? Claro, você já construiu o contexto, certo? Você já construiu que isso daqui, ó, por exemplo, é um terceiro alvo, certo? Desse rompimento aqui embaixo. Tá, o preço deu segundo alvo, deu terceiro alvo, dessa movimentação. Pós terceiro alvo, muitas vezes o mercado apresenta ali uma lateralidade ou uma reversão. Se for uma lateralidade, por contexto, é interessante você vender alto, correto?
você não vai poder vender muito aqui embaixo, porque se for uma lateralidade vai voltar a subir, aí seria mais interessante você esperar o pullback. Mas aqui o comportamento do preço já mudou, né? Aqui, para quem conhece também esse outro padrão de análise técnica, isso aqui chama-se deriva. Tá? É quando o preço ele começa a derivar, né? Ele fica como se ele fosse o comportamento de um F ali para cima. Só que ele não tem mais deslocamento para cima. Né? Ele fica ali sambando, né? E com muitas barras sobrepostas. Tá? Somando conhecimentos. Tá? E aí, de repente, ó, eu tenho uma boa barra que reverte um monte de outras mínimas. Tá? Ela reverte a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 barras. O fechamento dessa barra reverte 14 mínimas. Tá? Essa barra ela mudou um pouco as coisas. Tá? E ela está saindo praticamente do comportamento aqui da deriva. E aí você teve o primeiro gatilho, certo, de venda. Se você vendeu aqui, você está vendendo dentro do contexto de que após terceiro alvo eu posso iniciar uma lateralidade, então eu estou tentando vender alto, ou ele pode iniciar uma reversão. De toda forma eu estou vendendo alto. Né? Então você está somando, né, bons conhecimentos para quê? Para que você possa fazer boas entradas. Isso para um padrão de reversão. Por quê? Porque ele deu o terceiro alvo dessa movimentação projetada do intraday. Tá? Faça o estudo, veja se isso daqui que eu estou falando para você faz sentido, depois você começa a fazer isso na conta real. Tá? Beleza. Depois disso daqui, Luciano, para não conseguir entrar aqui ficou complicado, eu não tive coragem, né, acabei hesitando. Tá? Aí a gente vai chegar nessa parte. Aí o mercado entra no modo sempre vendido. O que é isso daqui, pessoal? Microcanal. Se você não vendeu ainda no microcanal, porque no microcanal você provavelmente não vai ter pullback, porque microcanal não tem pullback. Tá? E aí você não vendeu, microcanal seria mais uma forma de você fazer boas entradas. Por quê? Porque é quando as probabilidades estão mais a seu favor. Porque é quando tem um desequilíbrio do mercado. Normalmente o mercado está equilibrado. O que é mercado equilibrado? Mercado em lateralidade. O que é mercado desequilibrado? É quando só um dos lados, pessoal, está no domínio. Normalmente, nesse cenário, o mercado tende a ir mais longe. O que seria ir mais longe? Bom, aqui a gente tem a POC. Faça um estudo, veja quantas vezes o mercado para em cima de movimentações da POC. Né? Faça um estudo, aqui a POC. Né? O preço veio, era mais um fator aqui nesse topo duplo, né, depois da wedge. Tá? Também tinha POC passando aqui, certo? Beleza. Não entrei aqui no microcanal, beleza. Aí você vai analisar o comportamento das barras e ver se o comportamento das barras ainda é um canal estreito. O que seria, Luciano, um canal estreito? Bom, canais estreitos normalmente não tem mais do que 3 barras de alta consecutivas, boas barras, né? Elas têm que ser barras de tendência, mais de 60% de corpo, né? E fechando, rompendo as máximas das barras anteriores, né? É um bom pré-requisito. Beleza, aí sobe 2 barras, tem uma interrupção, uma barra, interrupção, uma barra, interrupção. Então o mercado saiu de um microcanal e virou um canal estreito. E o que ele fez? Ele fez um pullback. Pullbacks são boas entradas. E aí a gente está conversando sobre best trades, né, do Brooks. Né? Uma das boas entradas é pullbacks, né, curtos e rasos. O que seria um pullback curto e raso? É um pullback que tem uma correção irrisória. Né? Olha o tamanho dessa perna de queda. Né? Olha o tamanho dessa correção. Né? Aqui provavelmente chegou ao 38,2 e voltou para uma movimentação de baixa. Então você está fazendo melhor entrada porque você esperou um pullback. Tá? Você mensurou até onde veio essa correção. E você pode lembrar do Oliver também, né? Que é aquela ideia do gato, né? Que quando ele corrige pouco, né, ele tem mais chances de vir bem mais rápido para baixo. Quando ele corrige 50%, aí você já pode ter uma movimentação mais difícil para baixo. Quando ele corrige 70%, né, que é o que ele usa, aí a movimentação nela já fica bem mais difícil, mais lenta, né, a descida. Então quanto menos ele corrigir, melhor, frente à perna anterior. E aí você está realizando boas entradas porque você está esperando no pullback. Então aqui a gente teve uma conversa sobre uma entrada alto, né? Por quê? Porque deu o terceiro alvo, porque formou uma deriva, porque formou uma lateralidade em topo, né? E porque eu tive uma boa barra aqui que estava tentando mudar o mercado e eu tive, né, um gatilho nessa barra, tá? Um gatilho do reversals. E aí você participou pensando na possibilidade de que após terceiro alvo, muitas vezes o mercado lateraliza ou reverte. Se ele lateraliza, eu quero vender alto. Se ele reverte, eu quero vender alto. Tá? Nos dois contextos, a tua venda alta é a venda correta. Tá?
depois virou microcanal. Se você não participou, aqui era onde você tinha melhor probabilidade, né, do preço ir atingir, né, movimento projetado, né, atingir alvo, atingir fundo anterior. Né. Então, se você vendeu aqui por qualquer razão, né, você pegaria uma boa pontuação. Aqui depois pullback, ó, estrutura saudável, tá, pessoal? Entender essa ideia de que estruturas é importante, tá? Você não pode deixar de analisar a estrutura. Por quê? Porque ó, aqui ficou um topo. Esse topo aqui ó, ficou mais baixo. Você teve gatilho aqui, certo? Você está vendo um novo pullback com topo mais baixo. Então isso te diz que a estrutura de baixa ela é saudável. Dentro de uma estrutura de baixa saudável, é interessante você estar vendendo alto preferencialmente. Por quê? Porque a princípio, o que você observou o mercado fazer? Ele fez nova mínima, observação, né, daquilo que o mercado está fazendo. Isso é super importante. Tá? O preço fez nova mínima, o que ele fez? Ele corrigiu. O preço fez nova mínima, o que ele fez? Ele corrigiu. Quando ele fizer nova mínima, o que você está esperando que ele faça? Que ele corrija, porque é o que ele vem fazendo. Então, se você vendeu aqui, é interessante você realizar lucro, que nem que seja parcial, porque você já sabe que vai ter correção, talvez seja até interessante vender de novo. Tá? Então, entenda que muitas vezes você vai ter que olhar para aquilo que o mercado está fazendo para pensar naquilo que ele vai fazer. Tá? Por quê? Porque os movimentos se repetem muito dessa maneira, certo? Aí depois chegou no all edge, tá? Beleza. Quando que eu tenho que parar de vender? Quando você vê 3 puxadas claras, que você e todo mundo está vendo, aí já não é mais tão interessante você está vendendo. Tá? Teve 3 puxadas de alta, já não é mais tão interessante você está comprando. Certo? A não ser que tenha um rompimento real dessa região. Porque aí ele vai te dar movimento projetado para cima. Mas, após 3 puxadas, né, a gente pode enfrentar a falha. Então aqui, eu tive um gatilho de venda aqui, Luciano, tive outro gatilho de venda aqui. Depois, né, de 1, 2, 3 puxadas, certo? Eu vou vender, pessoal, na quarta puxada, né, se os vendidos não estão conseguindo romper, eu vou vender na quarta puxada? Não. Né? Na terceira puxada é excelente você vender. Por quê? Porque você teve 1, 2, você está esperando que o preço venha aqui ao alvo. Ao edge vira teu alvo. Tá? Mas após a terceira puxada, o próprio Brooks ele fala que é melhor você dar uma analisada, tá? Para ver aquilo que o mercado vai fazer, certo? Então, isso é uma forma, né, de você buscar melhores entradas, você buscar melhores trades. Né? Aqui eu ia falar da MTR, né, mas nesse dia aqui ele acabou, né, gerou uma boa movimentação de alta, aqui ficou, acredito que com cerca de 20 barras acima, mas não teve MTR, né? Ele fez gap de média e veio direto já para a movimentação de baixo. Então, mas é também um bom padrão, né? Você esperar o contexto de uma MTR. O que seria MTR, Luciano? Precisa de uma tendência, tá? Precisa de uma tendência de alta, várias barras ali trabalhando acima da média móvel de 20. E aí, em determinado momento, o preço vem e faz um gap de média. O que seria o gap de média? Seria 2 fechamentos completos abaixo da média móvel de 20. Após esses 2 fechamentos completos abaixo da média móvel de 20, se ele tivesse rompido a máxima dessa barra ou dessa terceira barra aqui que seja, ou mais barras, né? Se ele tivesse feito isso aqui, ó, tá? Rompido a máxima dessa barra, o Brooks tomaria posição aqui, tá? Para quê? Para pegar o último suspiro dos comprados, tá? E pegar um pouco dessa movimentação, realizar lucro, tá? Quando ela der sinais de perda de força, para depois entrar vendido, tá? Preferencialmente, do meu ponto de vista, eu prefiro quando ele não faz nova máxima, porque ele já demonstra, né, uma estrutura de baixa. A perda de força para mim é importante. Eu me sinto melhor quando eu trabalho dessa maneira. Quando ele faz nova máxima, né, ele tem a possibilidade de manter essa estrutura de alta, e a insegurança e a probabilidade já fica menor. Tá? Então, alguns pontos são mais interessantes. Aí você vai ganhando isso daqui com o tempo de tela. Algumas operações você faz com uma sensação melhor. Né? De quê? De que você vai, né, ter uma possibilidade melhor de ter lucro do que ter prejuízo, certo? É sempre isso que a gente está buscando, diariamente. Como reagir aos movimentos do mercado sem hesitar? Esse ponto aqui, pessoal, eu vou juntar ele com esse último aqui. Ó. Como reagir aos movimentos do mercado sem hesitar. A busca por certeza, né, barra segurança,
te leva a piores entradas. Isso daqui é uma pegadinha, né, que o nosso cérebro nos faz. Tá? Por que, Luciano, isso aqui é uma pegadinha que o nosso cérebro nos faz? Porque, pessoal, se você leu, ou viu os vídeos, você já entende que normalmente o teu cérebro ele tenta te privar da dor da perda. Tá? Se você fez preço médio um dia, que seja, e ele foi lucrativo, o teu cérebro vai guardar na memória dele uma lembrança extremamente positiva de ter conseguido sair da dor da perda. Tá? Então, se você estava lá, às vezes no mercado, num dia lateral, né? E aí você pegou e meteu uma compra aqui, né? Você não viu que era uma wedge, você viu uma barra aqui, você acreditou no rompimento, não teve, né? Não deixou gap, ó, lembra? Para nós o rompimento precisa deixar gap aberto, tá? E aí não teve rompimento tal, mas você entrou, né? Você comprou bem aqui, né? Praticamente no pior ponto. E aí voltou no seu preço médio, né, nessa outra barra que você não saiu. Você, não, esse movimento vai. Né? Beleza. E aí voltou a descer. Né? E aí quando ele chegou aqui embaixo, ou chegou aqui que seja, né, você começou a comprar de novo. Falando, não, ele vai fazer um toque na 50 e vai voltar a subir. E aí o teu preço médio ruim que estava aqui, veio parar aqui. Ó. E aí quando ele chegou bem aqui, você saiu no 0 a 0 porque você estava na ansiedade. Ou você saiu com um pouco de lucro ali, né, até o topo duplo, né, se você estava racionalizando melhor seu dia. E aí você ganhou algum dinheiro nessa movimentação. Essa lembrança, ela vai ser a pior coisa que você vai ter. Sabe por quê? Porque você pode fazer preço médio em outro dia, só que nesse dia não ser uma lateralidade, ser uma tendência. Por exemplo, né, você vendeu, né, aqui, acreditando, você comprou, na verdade aqui, acreditando que essa movimentação aqui era um fundo duplo, certo? Você deixou uma ordem de compra pregoada aqui e você comprou. É um fundo duplo, eu quero comprar baixo, né, para que eu possa, né, pegar essa movimentação de alta aqui e sair aqui no topo da movimentação. Tá? É uma lateralidade. E aí você comprou aqui. Aí veio contra você e tal, né? Aí desceu um pouco mais, aí começou a subir e falou, agora vai. Aí você pegou e comprou mais um pouco aqui, o teu preço médio, que antes estava aqui e veio parar aqui no meio. Aí deu essa barra de alta, você falou, agora ele vai, né? Agora ele vai para cima. Opa, tô até vendo uma wedge aqui, ó, né? Tô até vendo essa wedge aqui. Agora ele vai para cima e ele vai lá na nova máxima, eu vou segurar. Aí você segura e aí ele faz essa outra barra aqui, ó. E aí você pega e compra mais um pouco aqui, porque agora ele vai começar a subir. Aí o teu preço médio que estava aqui, né, veio parar mais ou menos aqui. Aí deu mais uma barra de alta. Você fala, eu vou comprar mais um pouco aqui agora. Teu preço médio que estava aqui, veio parar aqui. Ou pior, para aqui que seja. Beleza. E aí você ficou esperando, rezando, implorando para o mercado, né, vir no 0 a 0 para ele te dar um 0 a 0 ali. Você fala que nunca mais vai fazer isso, mas você vai fazer de novo, porque você tem a maldita esperança de um dia que isso deu certo, tá? Isso daí é interessante você ver os vídeos de psicologia para você se entender melhor e para que você não faça. A mão que você entrou, pessoal, numa operação, se você opera com um contrato, você não deve operar com mais que um contrato. Nem para fazer preço médio pior, né? Piorou, 1000 vezes, tá? Se você opera com 10 contratos, você não vai fazer preço médio com 10, com 20, com 30, com 50, tá? Porque é estupidez, tá? Porque você está fazendo algo que está indo contra, você não está mais lendo, você não está. Lembra aquilo que a gente acabou de conversar? Você gerencia seu trade. Aqui, você está trabalhando na base disso aqui, ó, da esperança. A esperança de um dia que deu certo, e o teu cérebro está ali te sacaneando, né? Por essa esperança de um dia que deu certo. O ideal é que você já deixe bloqueio na plataforma, senha com outra pessoa, para que você não tenha nem acesso se você já fez isso, tá? Para que você não faça de novo, evitar aquela ideia de dia de fúria, tá? Então, não faça. O mercado, se você entrou naquela operação, você tem que entrar naquela operação porque aquela é uma boa operação. Se aquela boa operação perdeu o potencial de ser uma boa operação, você pode gerenciar seu trade dependendo de onde você entrou e sair no 0 a 0 ou sair com uma perda mínima, gerenciando o seu trade, tá? Mantendo o stop no lugar correto, às vezes dá para sair antes. Opa, a movimentação não está legal.
deu uma boa barra de sinal, entrei na boa barra de sinal, mas a barra seguinte não era uma boa. A barra seguinte já foi uma barra muito contrária à minha movimentação. Ou seja, acabou às vezes virando uma lateralidade. Aí às vezes é melhor você tentar estopar essa movimentação ali da melhor maneira possível. E estopar da melhor maneira possível é gerenciar até mesmo, né, quando você vai se estopar. Tá? Vendi, Luciano, vendi aqui. Né? Meu stop está aqui em cima. Beleza, voltou a subir. Né? Voltou a subir. Fez um topo duplo, eu sei que isso daqui é uma estrutura de venda. Né? Então, se meu stop está aqui, ele tem que estar alguns ticks acima. Né? Não foi estopado. Voltou a descer, voltou para a minha região de entrada, né? Entrei aqui, voltou aqui para o meu break-even. Se ele renovar mínimo, eu posso permanecer gerenciando esse trade para ver se eu consigo tirar agora um lucro dele, já que eu passei todo esse calor aqui com o stop correto. Né? Tá? Então, você vai reagir, né, sem hesitar se você não tiver, né, esse comportamento de trabalhar com esperança e não com probabilidade. Por quê? Porque quando você faz isso, pessoal, se você está fazendo preço médio, né, se você usa preço médio nas suas operações, você corrige ali, você está trabalhando errado. Porque a longo prazo você tem grandes chances de pegar um dia de tendência e a sua conta ir para o saco. Tá? Então, você não faz preço médio, você não negocia seu gerenciamento de risco. Se o gerenciamento de risco, Luciano, eu posso perder R$ 100 por dia. Beleza, se você pode perder R$ 100 por dia, esse é o teu limite de perda. Você não negocia isso. Isso é inegociável. Não dá. Tá? Se tem algo que você não pode, né, mexer, é no teu gerenciamento de risco. Quanto que você ganha em média? Eu ganho em média 100, R$ 150. Beleza, essa é a tua perda máxima. Por quê? Porque no final do mês a tua conta vai estar positiva se você fizer isso. Eu perdi 10 dias, Luciano. Se você ganhou 10 dias, você está no 0 a 0. Ou ganhou 11 dias, você está com 150 ali, R$ 100 de lucro. Tá? Você está aprendendo e está sobrevivendo no mercado tempo suficiente para que você consiga construir, né, conhecimento, discernimento psicológico ali para você atuar em dias difíceis. Por quê? Porque o que deixa, pessoal, o mercado difícil é o comportamento psicológico. Né? Reagir sem hesitar vai precisar de contexto. Por quê? Porque todo o contexto que você já viu que repetiu boas vezes e que você sabe que ele vai te dar dinheiro, você começa a reagir, né, de maneira correta. Você começa a entrar, você começa a participar do mercado. Por quê? Porque você já viu essa movimentação repetir 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 500 vezes. Cara, isso repete demais. Eu vou ter que começar a participar disso, porque isso tem boas chances de dar certo. Tá? Essa, né, é a maneira de você reagir, né, aos movimentos do mercado sem hesitar. É você, né, ganhar tempo de tela fazendo backtest, né, não atuando com esperança. Tá? Se você está atuando ainda com esperança e não está atuando, né, com probabilidade, né, você está atuando de maneira completamente errada. Corrija isso o mais rápido que você puder. Quanto mais rápido você entender, né, que esse comportamento ele é um comportamento completamente inadequado frente ao mercado, menos você vai perder. Tá? Menos você vai perder. Senão, se você não fizer isso aqui, provavelmente você não vai ser bem sucedido no mercado. No mercado não existe espaço para esperança. O mercado é isso aqui, ó, probabilidade. Tenho em um canal estreito melhores probabilidades do preço atingir algum alvo. Tenho em pullbacks melhores probabilidades do preço vir ao fundo anterior. Tenho em probabilidades topos mais baixos, né, que topos anteriores, de eu ter uma estrutura de baixa. Né. Tenho em probabilidade que a resposta de uma wedge com um fundo duplo mais alto, ou seja, não renovou mínimo, do preço vir, né, ele falhou de renovar mínimo, ele vir renovar máxima, né, que ele viesse pelo menos testar essa máxima. Trabalhar probabilidades. Tá? Boas barras de rompimento, bons rompimentos, quando eles acontecem. Né? Que lateralidades levam a rompimentos, lateralidades levam a tendência. Conhecer essas coisas. Né? Isso é trabalhar probabilidade. Tá? Trabalhando a probabilidade, esquecendo essa ideia de esperança, de preço médio, você tem muito mais chance de ser bem sucedido no mercado. E aí, pessoal, o último ponto aqui que eu queria conversar, né, é que a busca de certeza te leva a piores entradas. Né, a busca de certeza, segurança. Aí volta de novo, né, para o trader disciplinado, né. Se você está fazendo backtest, se você está vendo no mercado ao vivo,
Muitas vezes você deve ter percebido que, por exemplo, ó, aqui ele te deu um gatilho de entrada, certo? Se você entrou aqui, ó, ele pagou alguns pontos até a VWAP. A VWAP é uma resistência, certo? As médias ainda não estavam alinhadas, pagou até mais do que devia, no meu ponto de vista. Tá? É um trade arriscado, por quê? Porque ele é contra, né, ainda o comportamento das médias, poderia só ter feito uma lateralidade por aqui, mas ainda assim ele foi lá e pagou alguns bons pontos. Tá? Se você não entrou aqui, ó, nesse gatilho, que seria a sua entrada aqui, você entrou nesse outro gatilho aqui, ó, você já tem um espaço menor de lucro. Consegue entender? Você teve um gatilho de venda aqui, ó, certo? Ah, não, hesitei nesse gatilho. Peguei esse outro gatilho aqui. O seu stop, né, que antes tinha esse tamanho, porque você entrou no primeiro gatilho, a partir dessa movimentação de microcanal, está subindo, né, fez um pullback. Se você hesitou, você entrou aqui, você teve uma entrada pior do que a entrada anterior. Né? Outra, ainda pior ainda, né, que aí é essa aqui talvez você até estopasse se você mantivesse o stop no lugar errado. A busca por certeza te leva a piores entradas. E você vai ter que gerenciar isso. Você vai ter que achar uma maneira de evitar de hesitar quando você construiu o contexto correto. Você viu o contexto, micro canal, boa perna de baixa, domínio praticamente dos vendidos, voltou a subir, fez pullback, voltou a subir um pouquinho, fez pullback, né, na MM9. Aí, ó, você não entrou aqui, você não entrou aqui, você não entrou aqui, você entrou aqui, ó. Você entrou exatamente aqui, na nova mínima. Né? Você não entrou buscando espaço para a nova mínima, você entrou abaixo da nova mínima, certo? E aí o preço começou a voltar. E aí você passou um calor desgramado. Provavelmente você estopou, se você não tem bom preparo, se você não manteve o stop no local correto, que seria aqui em cima. Né? Por quê? Porque o stop correto é acima desse fundo. Se ele pegar, aí mudou a estrutura, aí você vai ter que mudar muita coisa no seu dia. Você entrou aqui embaixo, você hesitou, você hesitou, você hesitou, você hesitou, você não vendeu no microcanal, você ficou hesitando, você vendeu aqui, ó, no rompimento, exatamente onde eu não vendo. Por que eu não vendo rompimento? Porque a maioria dos rompimentos falham. Tá? Mesmo em estrutura, né, por exemplo, isso daqui, a gente já começa a ver que isso daqui é um canal estreito, vender rompimento para mim é a pior venda. Por quê? Porque eu não tenho espaço até o fundo anterior para realizar parcial. Tá? Para depois adicionar um pouco mais de posição quando subir. Aqui é a pior região para você entrar. E se você hesitou em todas as outras entradas, você entrou no pior ponto. A tua busca de certeza, né, para ter a melhor entrada, te levou à pior entrada. Tá? Eu particularmente não faço entradas em rompimentos, nenhuma. Tá? Essas assim, que tem rompimento sem confirmação, nenhuma, zero. Tá? Não é o tipo de entrada que eu faço. A não ser quando ela deixa gap aberto, a não ser quando ela estava já em um contexto, né, extremamente favorável. E geralmente eu acabo entrando antes. Tá? Aqui ele teve algumas entradas, ó, antes. Já começou a deixar aqui, ó, fundos mais altos. Aqui eu tenho um fundo duplo. Tenho um PFR, né, para quem conhece um pouco do Stormer, né, um preço de fechamento de reversão, num fundo duplo. E aí ele volta, depois ele deixa uma outra barra. Então se você entra aqui e agora, né, que ele está fazendo, né, uma movimentação de alta, né, os fundos começaram a ficar mais altos. Por quê? Porque a mínima estava aqui. Ó. E aí ele começou a renovar algumas máximas, então ele está montando uma certa estrutura de alta aqui agora. Tá? E aí ele podia, né, apresentar um comportamento de alta. Tá? E isso, né, você pensando em entrar um pouco antes. Certo? Eu particularmente prefiro entrar nos pullbacks. Prefiro 1000 vezes entrada de pullback que entrada de rompimento. Eu não faço entrada de rompimento. Nenhum rompimento aqui foi real. A barra seguinte voltou, né? Ela volta para dentro da região, ela volta para dentro da região. Não tem rompimento real, certo? Por isso que eu não entro em rompimento. Então, se eu for entrar, eu vou entrar querendo algum tipo de espaço. Ah, essa barra aqui, Luciano, é uma boa barra? Provavelmente não, porque ela está praticamente na mínima da barra anterior, então já não é mais uma boa barra. Se ela tivesse fechado aqui em cima, com um risco menor do que o alvo, seria uma boa barra. Tá? Então, são coisas que você vai ter que começar a administrar e, claro, entender que toda vez que você busca muita certeza, né, ele vai te dar piores entradas. Tá? Você tem que construir o contexto e reagir, né, à movimentação sem hesitar, porque você já fez backtest suficiente e sabe que isso daqui pode te trazer algum tipo de lucro.
certo? Eu acho que era isso. Eu acho que a ideia era mais ou menos essa. Conversar um pouco, né, sobre essa parte de comportamento. Como falei, tem uma playlist ali de alguns livros, né, que foram lidos, que falam um pouco do comportamento, que falam um pouco de como que você pode, né, ter mais disciplina no mercado, tá? E a ideia, pessoal, central, disso, do Brooks, né, quando você também vai para o Mark Douglas, é que você faça só aquilo que faz sentido. Por isso que você não vai fazer tantos trades no dia, porque você está ali vendo as barras construir um sentido. Construir um sentido de uma acumulação, né, construir o sentido de uma distribuição, às vezes, como falei, você está juntando conhecimento. Lateralidade, geralmente, são regiões de acumulação, né, que geram rompimentos, que algumas vezes geram tendência. Então, você ter, né, essa junção de ideias ali durante o seu dia vai fazer a diferença, né, nas suas compras ou vendas no mercado. Eu espero que vocês tenham observado o potencial do mercado nesse período de teste gratuito. Espero que vocês tenham ido bem. Espero que não tenham feito 50 trades por dia, porque quanto maior a quantidade de trades, maiores são as probabilidades de você tomar mais stop do que tomar gain, né? Afinal de contas, você está vendo coisa demais. E às vezes você está operando num tempo time frame pequeno demais também, né? 1 minuto. Tem gente que tem pouquíssimo tempo de tela e quer usar 1 minuto e aí acaba não dando certo. Então, espero que vocês tenham visto que o mercado, né, ele tem potencial, né, para te dar lucro, mas que o seu comportamento, né, frente a ele vai ter que ser exatamente, né, proporcional a essa ideia de ter lucro. Beleza, pessoal? Então, esse é o último vídeo, né? Lá para começo de abril aí a gente volta a gravar aí mais algumas coisas para vocês. Forte abraço, espero que tenham aproveitado aí o período gratuito, né? Ele encerra dia 31, né? O Trade System plataforma aí está aberta para vocês testarem de maneira gratuita. Então, era isso. Valeu, pessoal. Se gostou do vídeo, curta, compartilha. Forte abraço e até mais. Valeu!